Vamos agora melhorar, né, as nossas rotinas aprendendo mais recursos sobre ela. Nós vamos aprender agora sobre rotinas parametrizadas. Então, eu vou criar aqui um novo exemplo chamado parâmetro 1.rb. Vou alterar o método main para executar o meu parâmetro 1.rb. E agora eu vou colocar o código. Então, vamos fazer um código bem simples aqui. Uma variável que recebe 10, uma variável que recebe 20. Eu quero calcular a soma dessas duas variáveis, né, que é A mais B. E eu quero imprimir o resultado. Bem simples, né? Dá para fazer o teste de mesa de cabeça. Mais soma ponto para string aqui, resultado, ó, 30. Que A recebe 10, B recebe 20. A mais B, vamos dar 30, eu atribuo a soma, e aí eu imprimo a mensagem mais o valor da variável soma. Então, 30, que muito fácil. Ótimo. Agora, eu quero transformar esse código numa função. Então, muito simples. Def, eu vou chamar de soma fixa. Vocês vão entender por que o nome fixa. Vou pegar esse código e colocar aqui dentro. Né? Bem simples. Vou alinhar aqui, bonitinho. E aí eu vou chamar a minha função, né, soma fixa. Vou colocar aqui soma fixa. Soma fixa. Então, se eu pedir para executar o código, vamos guardar aqui ele está dando load, falha na conexão, acho que a minha internet deve estar falhando agora, mas vamos aguardar. Isso significa que as alterações que eu fiz aqui, ele não está conseguindo salvar lá no servidor da aplicação, por isso que está dando esse erro. Choose server change, choose my change. Nós tivemos um problema de conteúdo. O que você gostaria de fazer? Eu vou pegar as minhas mudanças. Isso aqui que está valendo. Então tá. Então agora ele conseguiu salvar. Então voltando aqui, eu criei então uma função e agora eu vou chamar essa minha função. O resultado tem que dar o mesmo. A única coisa que eu fiz é pegar o código do programa. Vou até colocar aqui, ó, que é aqui que eu inicio o programa. E início de programa. E aqui é o final, certo? Final de programa. Então, como ele vai iniciar aqui, daqui, né? O que acontece? Quando ele estiver nesse momento, ele salta daqui para cá, começa executando todos os códigos aqui, um de cada vez. Terminou de executar, ele retorna para cá. É assim que funciona quando eu tenho uma rotina e eu faço a chamada da rotina. Né? Então aqui, só colocando um comentário também, chamada da rotina. Rotina, isso, tá lá. Então eu vou executar, tem que dar o mesmo resultado. Então eu vou até apagar a tela e vou executar. Ó, soma 30. Beleza, funcionou. Aí o que acontece? Eu quero, por exemplo, que o meu programa faça cálculo com outros valores. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que vir aqui, né, mudar o valor que eu quero, por exemplo, somar 40 com 60. E aí mandar executar. Aí eu tenho 100 e assim por diante. Então, por que eu chamei soma fixa? Porque esses cálculos aqui, ó, eles têm valores fixos, ou seja, toda vez que eu chamar essa rotina, sem mudar o programa, executei, deu valor 100. Executei de novo, deu valor 100. Executei de novo, deu valor 100. Sempre vai dar valor 100. Mas eu gostaria de uma coisa mais flexível. Né? Então, eu gostaria de uma rotina no qual eu pudesse mudar esses números. Então, aqui, eu vou fazer uma rotina chamada soma 2, que é dois números, né? Que é uma rotina parametrizada. Vou chamar de soma parametrizada. Tá aqui, ó.
E aí eu vou abrir parênteses e vou colocar o seguinte: como são dois números que eu vou utilizar dentro da soma, eu vou colocar aqui, ó, num1, vírgula, num2. Aqui pode ser qualquer nome, tá? Então aqui eu coloquei num1, num2 para ficar claro para mim que aqui é um número e aqui é outro número. Aí eu vou fazer o def, né? O end aqui do def. E o que eu vou fazer? Observa aqui, eu vou pegar o código e vou fazer o seguinte: soma é igual num1 mais num2. E vou colocar a mensagem: puts, soma, soma mais soma.toS. Ok, então estou aqui. E como ficaria agora, né? Como é que eu vou fazer essa rotina agora? Trabalhar com outros números que não sejam fixos. Eu vou fazer o seguinte: aqui na chamada, na soma parametrizada, eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir parênteses e eu vou colocar dois números, por exemplo, 10 e 54. Então, vamos observar o resultado. Soma, acho que eu escrevi tudo certo. Ó, resultado 64, que é o 10 mais o 54. Como é que isso funcionou? Isso funcionou da seguinte forma. Quando o programa começou a executar, logicamente ele veio lendo o programa daqui até aqui, então ele viu que deste ponto, né, daqui até aqui, ó, estava apenas definindo as rotinas. Aí, o que aconteceu? Ele veio aqui, que foi o início do programa. Ele encontrou aqui a chamada de uma rotina. Qual rotina? Rotina soma fixa? Não. A rotina soma parametrizada. Então, é essa aqui que ele encontrou. Tá? Ele acabou encontrando a chamada desta rotina aqui, ó, que ela tem o mesmo nome dessa aqui. Ó. Então, quando ele encontrou a chamada de uma rotina, o que ele faz quando ele encontra isso? Ele salta daqui para cá a execução do programa. Então, a execução do programa que estava aqui, ele salta aqui para cá, mas ele guarda o local onde ele estava. E aí o que acontece? Ele observa que esta rotina ela aceita duas informações de entrada, dois números. Então o que acontece? Este número 10 ele vem para o num1 e o segundo número depois da vírgula, o 54, vem para o num2. Então, quando ele começar a executar o código que está dentro da rotina, ele já sabe o valor dessas variáveis num e num 2, que na verdade são considerados parâmetros, e ele executa todo o procedimento. Ele faz os cálculos, atribui a soma e faz a impressão, igualzinho. Terminou o end, ele retorna para o local de chamada e dá sequência no programa aqui embaixo. Então, o que a gente entende daqui? Que, no caso, né, este número aqui, o número 10, ele veio para o num1. E o número 54, ele veio para o num2. Então, dessa forma, eu torno a minha rotina mais flexível. Por que mais flexível? Porque agora eu não preciso ficar alterando, né, o parametrizada, alterando o código da rotina para poder testar com outros números. Eu simplesmente venho aqui e ponho outros números. Uma parametrizada. Eu posso aqui colocar números com pontos decimais. Né? Soma
maiúsculo, parametrizada. Posso colocar números grandes. E vou executar. Opa. Ah, aqui eu escrevi errado. Letra P. Tem que escrever exatamente o nome da rotina. Aqui, ó. Por isso que deu erro aqui. Então, vou rodar. Ó, tudo certinho. Executou os cálculos de acordo com os valores passados. Então, o que acontece quando tem várias chamadas de rotina? Para cada chamada, então o que acontece? Quando ele faz a primeira chamada, ele salta para cá, pega o número 10, põe no 1, pega o número 54, põe no 2, executa código por código, bateu no end, aí ele retorna para quem chamou. Aí o que acontece? A segunda chamada, ele salta daqui para cá também, só que agora ele pega o 123, passa para o num1, o 456 para o num2, e aí ele começa a executar tudo de novo. Terminou, ele salta para cá. Vai para a próxima rotina. Encontrou essa chamada aqui, ele faz de novo o procedimento. Ele chama a rotina, só que agora ele passa o número dessa chamada para o num1, esse número para o num2, começa a fazer a execução do cálculo, a impressão do resultado, bateu no end, ele volta aqui para essa chamada. E chegou aqui na última chamada, o mesmo procedimento. Daqui ele salta para cá, ele passa esse numerão para o num1, esse numerão para o num2, começa a executar todo o código, chega no end, ele volta daqui para essa última chamada. E aí continua a execução do programa. Ficou uma rabisqueira aqui, mas a ideia é essa. Eu vou fazer um teste de mesa depois de dessas rotinas parametrizadas para vocês entenderem melhor como funciona e como funciona também o teste de mesa, que isso é mais importante. Agora, olha só, observa que as mensagens, elas são bem parecidas, ou seja, a mensagem é assim, ó, soma, 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 soma e os números na frente. Se eu quisesse colocar uma mensagem minha, eu já teria problema. Por quê? Porque já existe uma mensagem fixa dentro da minha soma. Então, existe um outro tipo de rotina, que é a soma parametrizada com retorno. Então, num 1, num 2. Esse tipo de rotina ela é mais flexível. Por quê? Dentro das rotinas, eu costumo não colocar mensagens. Eu vou deixar a mensagem a critério do programa. Vai ficar por aqui. Ó. A função da rotina é apenas fazer o cálculo. Ela faz o cálculo e tem que me devolver o valor calculado para que eu possa fazer a impressão do meu jeito. Vou explicar melhor isso. Observa que nesse caso aqui, ó, a mensagem é sempre do mesmo jeito. Só que às vezes eu não quero uma mensagem desse jeito. Eu quero mudar a mensagem. De que jeito? Olha só. Eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer o cálculo aqui primeiro, né? Então, vou ficar aqui. Soma é igual num 1 mais num 2. Então, aqui não muda, porque esse é o cálculo que eu quero. Mas como última linha da rotina, eu vou colocar uma palavra reservada chamada return. E aqui, na frente do return, eu vou colocar a variável soma. Então, vou colocar um comentário aqui, ó. Valor de retorno da rotina. Agora vamos entender o seguinte. Vamos supor que eu queira agora imprimir um resultado, fazer a tela de maneiras diferentes. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer puts e, por exemplo, a soma
é D. Aí eu faço o quê? Mais, e aqui eu vou chamar a minha rotina. Soma parametrizada. E vou pôr dois valores, né? O 10, por exemplo, com 45. Só que aqui, como ele vai retornar um número, eu tenho que transformar em string. Aí o que eu posso fazer? Vou até copiar isso aqui, porque vai ser parecido. Eu posso pôr outra mensagem. Eu posso fazer assim, ó. O resultado é... E vou calcular aqui 20 mais 1. Ou se não, posso colocar aqui. Após um esforço enorme, o cálculo é... E vou colocar aqui a chamada da minha rotina. Vou mudar o número aqui, por exemplo, 1 mais 1. Né? Então, observa agora que eu faço a mesma chamada, a mesma rotina, só que eu mudei a mensagem. Porque nem sempre, né, a pessoa que vai querer usar a rotina vai querer uma mensagem que a gente escolheu. O programador ele tem a flexibilidade de colocar a mensagem do jeito que ele quiser. Então, quando a gente faz uma rotina, quanto menos coisas fixas a gente colocar, mais flexível fica o programa. Então, vou observar esses dados aqui. Olha que bonito. Aqui eu errei, aqui faltou um espaço. Esse espaço aqui não existe, foi isso que ele reclamou. Aqui, então, corrigir, dar um run. Ó, observa, no primeiro caso aqui, ele imprimiu soma 55. Deixa eu entender uma coisa, por que que ele colocou soma 55? Existe uma característica, né, do Ruby, que quando você faz a chamada de uma rotina, tá, depois eu explico isso, mas vamos lá. Por que que ele mostrou essas mensagens ao invés dessas mensagens? Tá vendo que ele mostrou aqui? Soma 2, soma 21, soma 55 e não tem nada disso aqui? Porque quando eu fiz a chamada da rotina, eu chamei esta soma parametrizada e não a soma parametrizada retorno. Eu quero chamar esta e não esta. Esta aqui, ó, tem a mensagem fixa. Por isso que ele imprimiu, né, ele fez o cálculo e imprimiu aqui, ó, essa mensagem fixa. Eu não quero essa mensagem. Então, o que aconteceu? Aqui aconteceu que ele imprimiu as mensagens da função que foi chamada. Eu quero, na verdade, chamar a que tem retorno. É essa daqui. Vou tentar melhorar a tela aqui. Eu vou melhorar aqui, mas vai piorar lá na saída. Mas vamos lá. Agora sim, agora eu estou chamando a soma parametrizada retorno, que é esta rotina aqui. Ó. E estou passando o valor aqui, no caso, 10 com 45, na outra chamada 20 com 1 e na outra chamada 1 mais 1. Vamos executar. Observe. Primeira mensagem. A soma é de resultado 55. Segundo, o resultado é aqui 20 com 1, resultado 21. E no último, após um esforço enorme, o cálculo é, então, soma de 1 mais 1, ele colocou aqui 2. Agora,
qual é o macete aqui, né? O que tem de diferente nessa rotina? Essa rotina, além de receber informações, né, aqui nesses parâmetros, isso aqui são parâmetros de entrada. Essa função, ela retorna um valor para quem chamou. Ou seja, não é ela que faz a impressão, igual aconteceu aqui, ó. Ela simplesmente faz o cálculo, pega o resultado e fala assim, olha, você que me chamou, eu fiz o cálculo, toma o resultado aí. Então, quando a gente coloca um return, o resultado da chamada de uma rotina, depois que ele faz o processamento e chega aqui, ele pega esse resultado e coloca como se ele fizesse a substituição. Ele substitui aqui, ó, o valor da variável soma. Então, este valor que foi calculado, ele vem para cá, ó, no lugar da chamada. Depois ele chama de novo, faz a chamada, vem no cálculo e põe o resultado aqui. Aí ele faz a chamada de novo com esses números e põe o resultado aqui. Então, quando eu tenho return, significa que eu faço um cálculo e retorno uma informação, né, um valor, para que o programa possa trabalhar com esse valor. No caso aqui, eu fiz a impressão direto do retorno na variável puts. Mas eu poderia criar uma variável chamada resultado e atribuir, né, o resultado da chamada a uma variável. E aqui eu imprimiria resultado. Vamos entender esse processamento aqui, que vai ficar mais claro quando eu fizer o teste de mesa. Aqui, Ctrl X. Aqui o resultado vai ser o mesmo, ou pelo menos deveria, se eu escrevi tudo certo. Ó, o resultado foi o mesmo, mas aqui o que acontece? O procedimento muito parecido. Na hora dele executar esse comando, aqui existe uma chamada a uma rotina. Qual rotina? Essa rotina. Então, no que ele faz a chamada para essa rotina, o que ele fez? Ele pegou o número 10 e atribuiu ao número 1, e o número 45 ele atribuiu ao número 2. Aí ele executa o processamento, e aqui tem o return. Então, o return ele devolve, né, o valor que está em frente ao return para quem chamou. Então, isso aqui, ó, tudo isso vai ser substituído pelo valor do retorno. E aí esse valor é atribuído ao resultado. Nossa, fala a verdade, hein? Que confusão, né? Mas nós vamos entender isso melhor quando a gente fizer o teste de mesa. Mas o que vocês têm que entender aqui é que eu posso ter rotinas com dados fixos. Eu posso ter rotina parametrizada que tem informação fixa. E eu tenho aqui uma rotina, né, parametrizada com retorno e que não tem nenhuma informação fixa, ou seja, tudo aqui é variável, ou seja, conforme eu passo os dados, né, dependendo do valor que eu passar, ele vai ser um cálculo e ele retorna o cálculo executado. Então aqui não tem nada fixo. Isso aqui é o ideal da gente começar às vezes, a desenvolver. Sempre quando você pensar em fazer uma rotina, procura fazer uma rotina mais genérica possível, ou seja, mais flexível possível, para que você não precise ficar mexendo na rotina. Por quê? Lembra que a rotina pode ficar num arquivo separado, num arquivo chamado biblioteca, e aí você não vê esse código. Então, para alterar esse código, você precisaria ficar abrindo a biblioteca para mexer no valor. E dessa forma aqui, eu não mexo no código e eu consigo utilizar o processamento que eu quero, no caso do cálculo de uma soma.
Aqui é um exemplo bem simples, que é uma soma, mas poderia ser um cálculo mais complexo, que a gente vai ver num exemplo mais para frente. Então, nessa aula é só, eu vou fazer o teste de mesa desse código aqui, para que vocês possam entender qual é o caminho, né, que o programa faz para passar os dados e como é que fica o teste de mesa da chamada de rotinas com retorno também. Até a próxima aula.